Diga a próxima vez que o problema bater à minha porta, eu abrirei, sorrindo, e direi: seja bem-vindo, você chegou para me levar para o próximo nível. Vamos lá. Boa noite, gente. Todos bem? Amém. Animados aí para os próximos 52 dias? Amém. Eu estou muito animado com o que Deus vai fazer. Muito animado. Muito animado, com muita convicção. Todos que participam conosco todos os anos dos 52 dias sabem que esse propósito é impossível você entrar nele e não viver coisas incríveis. Agora, eu comecei hoje, se você não acompanhou minha live pela manhã, 6h30, depois vai lá, que eu não vou falar sobre ela hoje. Mas eu estou trazendo um ponto muito forte do livro de Neemias, que é um ponto que cabe a cada um estar atento. Toda reconstrução, todo tempo de avanço, de promoção, de crescimento, tem oposições. E muitas vezes essas oposições, elas vêm de várias formas. No tempo de Neemias, foram ataques, ameaças, críticas. Às vezes vem como oposição uma força contrária mesmo, outras vezes não. Outras vezes pode vir como uma tentativa de distração. Quando eles não puderam impedir pela força ou pela ameaça, então tentaram pela distração. Diga comigo, distração. Esse é um ponto, porque a distração te tira do foco. A distração te tira do que realmente é importante. A distração vai te tirar do propósito. Esse é o ponto. Você não permitir que nada te distraia, porque distrações virão para poder te tirar daquilo que é importante, realmente importante. Se todo mundo respondesse para os seus Sanbalates e Tobias, para Satanás e os seus usados, os seus enviados: estou numa grande obra, estou num grande projeto e não posso parar. Se todo mundo desse essa resposta, no seu momento de distração, ou nos momentos de ataque: estou num grande projeto. Diga comigo, estou num grande projeto. Porque na verdade a tentativa era chamá-lo para tirá-lo do foco. E a resposta de Neemias foi justamente esta: estou num grande propósito, estou num grande projeto. Por que pararia eu para descer para ir ter com vocês? Quer dizer, eu não vou parar o que realmente é importante, é relevante. Eu não vou deixar o foco daquilo que é o propósito que Deus tem para mim, para poder estar com vocês, seja lá qual for a situação. Então, mantenha, eu chamei a live de foco irresistível, pois vai lá, assiste. E hoje, falando sobre um foco irresistível, e falando sobre a figura em si, de Neemias, que eu não vou voltar, onde nós corremos muito o livro de Neemias, possivelmente falemos mais à frente sobre o livro de Neemias, e para quem está aqui pela primeira vez, o propósito de restauração é com base no livro de Neemias, que foi levantado por Deus. Deus colocou no coração dele para mudar uma realidade que estava há mais de um século. Há mais de um século em ruínas, há mais de um século em vergonha, há mais de um século destruídos, há mais de um século perdendo tudo. Quando você vai para o livro de Neemias e lê o livro de Neemias até o capítulo 6, que fala da obra, mas principalmente no capítulo 5 de Neemias, mostra duas coisas muito claras, o grau da destruição. Então, a primeira delas é que
eles entraram num tempo de vergonha, de muitas humilhações, perdendo tudo o que tinha. Quando você perde o que você tem, eles penhoraram seus bens, suas terras, suas casas. Agora não tinha mais o que penhorar, o que estavam fazendo? Estavam levando seus filhos como escravos. Então, imagine você, não estavam só perdendo economicamente, estavam perdendo a família. Diga comigo, perdendo a família. Seus filhos estavam sendo levados como escravo. Olha o caos. Olha o caos. Então, o posicionamento, o que Deus colocou no coração de Neemias, era para que mudasse a realidade espiritual daquele povo, que estavam mortos espiritualmente. Aquele povo estava distante do Senhor, por isso as ruínas. Restaurasse a comunhão daquele povo e restaurasse a vida deles, as famílias fossem restauradas, a prosperidade, a terra que Deus deu a eles fosse completamente restaurada. E aí o mais forte é o que eu disse na oração aqui. Os muros foram restaurados em um só dia? Sim ou não? Não. Mas também não foram em anos, foram em 52 dias. Isso para mim é muito forte. Em 52 dias, mudaram uma realidade que estava estabelecida há mais de um século. Não foram anos, foram 52 dias de um foco irresistível. Então, agora, se abra para tudo que eu vou falar. Quem está aberto para ouvir? Então, diga assim, fala a Deus, porque o teu servo te ouve. Então, eu vou tocar em pontos sensíveis. Você quer crescer, não quer? Sim ou não? Então nós vamos tratar um ponto bastante forte hoje, que confronta bastante, que nos fortalece. Lê isso aqui, por favor. O que está escrito aqui? Antifrágil. Não precisa ser muito inteligente para saber o que é algo frágil. Antifrágil é o contrário de frágil. Por que é tão importante? Nós vamos falar o que significa isso. E vamos trazer respaldos bíblicos para isso. Salmo 84, versículo 5, diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Duas coisas: como são felizes os que de ti recebem força e decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, diga comigo, quando passarem pelo vale do choro. Todos nós passamos pelo vale do choro. Todos nós passamos pelo vale das lágrimas. Todos nós. Todos nós temos esse vale. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Não, você não morre no lugar do choro. Você não termina no lugar do choro. O lugar do choro, ele se transforma num lugar de fontes revigorantes. Olha que coisa incrível. Um dia foi o lugar do choro, foi o vale do choro, mas agora é o vale de fontes revigorantes. Passa por uma transformação. É aquela pessoa que passou por situações terríveis, que era para ter terminado ali, não podia passar dali, mas aquele lugar a fortaleceu e ele foi transformado em uma fonte. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e eles continuarão a se fortalecer. Diga comigo, e eles continuarão a se fortalecer. Quer dizer, é um processo de fortalecimento contínuo. Cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Prosseguem o caminho de força em força. Então preste atenção que eu vou dar algumas definições para vocês. Resiliência é a capacidade de sofrer um impacto, deformar-se temporariamente, mas voltar ao estado original. Sofremos impactos. Muitas vezes esses impactos parecem que vai nos deformar, mas a resiliência nos torna capazes de voltar ao estado original, regenerar, suportar a pancada e continuar. O antifrágil é aquele que quanto mais recebe impactos, mais cresce. Usa a dificuldade como uma mola propulsora, aprende com ela e se fortalece. O antifrágil é o oposto absoluto do frágil. Quando pensamos em algo frágil, lembramos de ovos. Já viu que às vezes você
tem que usar a expressão, com fulano nós precisamos pisar em ovos. Ou ela é frágil demais, ou a personalidade dela é difícil de lidar. Precisamos pisar em ovos com elas. Mas isso está ligado a uma fragilidade interna. São pessoas frágeis internamente. E qual é o problema disso, gente? O povo de Deus não foi chamado para ser frágil. O povo de Deus é um povo resiliente, um povo forjado no fogo, moldado nas adversidades, e aquele povo que passa pelo vale das lágrimas, mas aquele vale se transforma em uma fonte. Amém? Amém? Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver muitos personagens bíblicos. Ontem eu falei rapidamente sobre Débora. Débora foi uma mulher, foi uma juíza, uma profetisa, uma mulher que, quando a Bíblia diz que os homens, os camponeses, os homens haviam desistido, o texto diz: eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Me levantei como uma mãe na nação. Débora se levantou como autoridade. Débora foi usada por Deus como uma estrutura no momento que não tinha ninguém que havia se posicionado. Débora é aquele tipo de pessoa que não fica presa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque a Bíblia diz que ela julgava e dava direções ao povo debaixo de uma tamareira. Ela dava o melhor com o que tinha naquele momento. Ela levou a nação de Israel a conquistar uma vitória incrível, a se libertar da opressão dos inimigos. Aí você pega a história de Jefité. Jefité é a história de um jovem, um homem que foi gerado de uma forma lamentável. Sua mãe, o seu pai teve um relacionamento com uma prostituta e nasceu Jefité. Imagine, hoje você ser filho de uma prostituta já não seria um bom negócio, não é verdade? Ninguém teria muito orgulho de dizer uma coisa como essa. Sou filho de quem? Sou filho de uma prostituta. Imagine num tempo em que isso realmente gritava. Aí ele foi rejeitado pelos irmãos, expulso pelos irmãos, discriminado pelos irmãos e a nação. Mandaram ele embora. Ele está em Deus, se fortalece, e aqueles mesmos que o mandaram embora, o rejeitou, foram os mesmos que o chamou para ser seus líderes, ou seu líder, que conduziu também a nação a uma grande vitória. Imagine, uma pessoa que nasce num contexto como esse, que é discriminado, que é mandado embora, ele poderia ter se tornado uma pessoa extremamente frágil, fragilizada internamente. Amém? Aí você olha para Paulo inúmeras vezes, para cumprir com o seu propósito, para cumprir com a sua missão, apanhou, foi apedrejado, jogado para fora da cidade como morto. Ninguém vai lá levantá-lo. Ele se levanta, sacode a poeira e volta para a cidade e começa a fazer novamente aquilo que Deus mandou fazer. Um frágil fica deitado, um frágil não se levanta. Olha para mim e sorri, porque vocês estão com cara de assustados. Você é frágil ou antifrágil? Diga isso para você. Porque hoje você vai descobrir que Deus não pode fazer coisas grandes e colocar coisas grandes nas mãos de pessoas frágeis. Ela não suporta. Porque você sabe muito bem que até a bênção, ela pesa. Pesa ou não pesa? A bênção pesa. Porque quando você é muito abençoado, não pense você que você atrai só coisas boas. A bênção pesa. E você precisa de músculos espirituais, de força espiritual, para inclusive sustentar o peso da bênção, que não é fácil. Parece que é só bênção, não é não, porque você precisa de força para sustentá-la. Você vai para Davi. Davi é outro exemplo incrível de um antifrágil, discriminado também pela família. Quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei da nação de Israel, ele foi o único dos irmãos que não foram chamados, que não foi chamado. Único porque era discriminado também. Quando começou o seu processo, Deus honrando, abençoando, ele começa a ser perseguido para ser morto pelo
a maior autoridade da nação, que era o rei Saul. E ele fugiu e passou um tempo habitando em cavernas. E ele é um exemplo magnífico de uma pessoa antifrágil. Então, diga comigo, o antifrágil, ele melhora na adversidade. Ele cresce diante do caos. Diga, ele passa pelo vale de choro e o transforma em uma fonte revigorante. Diga, a pressão não destrói, não amarga. Vamos lá, solta a voz, diga comigo, não paralisa, pelo contrário, diga, fortalece, ensina e o impulsiona. Diga, o antifrágil se aperfeiçoa, avança de força em força, enfrenta as tormentas, diga, aprende com elas, evolui e prossegue. Você é um frágil ou um antifrágil? Você vai falar assim, pelo menos fale, seja honesto, diga assim, depois dessa noite eu estou me tornando extremamente antifrágil. Né? Aí amanhã você fala assim, ou hoje à noite mesmo, né? Fala, o que você é? Você é frágil ou antifrágil? Você fala, depois da manhã vai fazer 2 dias que eu me tornei antifrágil. Que começou hoje à noite, né? Mas é importante você entender isso. Pessoas frágeis param. Pessoas frágeis desistem. Pessoas frágeis não são resilientes. E não receba isso de uma forma negativa, receba isso de uma forma que Deus está trabalhando o nosso interior, nos preparando para coisas maiores. Então vamos lá. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por que os irmãos odiaram José? Diga comigo, José teve um sonho. Então vamos lá. Ouça o sonho que tive, e disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Diga comigo, e o odiaram ainda mais. Lê o resto, por favor. Odiaram por causa do quê? Odiaram por causa do quê? Eu acabei de dizer uma coisa, inclusive quando Deus coloca um sonho dentro de você, se você compartilha esse sonho com quem não está alinhado com você no mesmo propósito, você já começa a sofrer a perseguição aí, a crítica aí, você vai ser zombado, criticado ou rejeitado, se não perseguido. Por quê? Só por causa dos seus sonhos. Só por causa dos projetos que Deus colocou dentro de você. Mas não foi só ódio. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gênesis 37, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Diga comigo, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, e agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então, diga comigo, veremos então o que será dos seus sonhos. O mesmo espírito que atuou nos irmãos de José é o mesmo que continua atuando hoje. Para o quê? Matar os seus sonhos. Usar situações, usar pessoas para o quê? Para o quê? Porque geralmente as pessoas, há um momento da sua vida que estão todas empolgadas que vai fazer, que vai realizar, que vai crescer, que vai construir, e de repente, por conta da oposição, param em algum lugar e desistem. Por quê? Porque é isso que acontece. E se você não se tornar antifrágil, a fragilidade vai fazer você parar, vai fazer você desistir. Se você não se tornar uma pessoa antifrágil, você vai ser uma pessoa que mais pesa o custo do que o benefício, porque não tem nada de graça. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Vai pesar mais o custo do que o benefício?
Não pese o custo. Pague o preço que tem que pagar. Coisas de valor não é barato. Uma grande vida não é barato. Eu sempre falo para as pessoas aqui na igreja que o preço todo mundo está pagando. Só escolhe que preço você quer pagar. É verdade ou não é? O preço todo mundo está pagando. A gente só escolhe que preço a gente quer pagar. Porque às vezes a pessoa fala assim, estou vendo que tem gente aqui que já veio de manhã na igreja e está novamente aqui. Então quer dizer que veio cedo e voltou a dar. Tem gente que talvez, se ficar sabendo disso, ou se ela compartilhar, vai dizer o quê? Que absurdo, de novo? Ah, não. E é isso. É um preço que se paga. Mas tem gente pagando um preço muito mais alto por não pagar o preço certo. Estou certo ou estou errado? Não tem gente pagando um preço muito mais alto? Justamente por não querer pagar o preço certo. Tudo tem um preço nessa vida. E a gente precisa escolher que preço a gente quer pagar. Nada. E uma grande vida não é barato. Uma grande vida não é barato. E grave o que eu estou falando para você. Eu não estou falando de valores econômicos. Está entendendo isso, né? É a escolha certa. É o foco. Um foco irresistível naquilo que realmente importa. Naquilo que vai te levar a uma grande vida. Naquilo que vai fazer você crescer, que vai te puxar para cima. Para estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Isso é foco. Diga, lugar certo. Até porque a Bíblia fala sobre isso em Eclesiastes, que o tempo e a sorte pertencem a todos. Não são os mais rápidos que vencem a corrida. Não são os mais fortes que vencem a batalha. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Com as pessoas certas. E geralmente as pessoas estão no lugar errado, na hora errada. E quer ver piorar? Com as pessoas erradas. Alinhe o foco. Levante-se com um foco irresistível dentro desse propósito. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Diga comigo, a túnica. Sabe o que é essa túnica? Era uma túnica de príncipe que o pai confeccionou e colocou nele. Eles se incomodavam com aquela túnica. Eles se incomodavam porque o texto diz que o pai amava ele de uma forma diferente. Então a primeira coisa que o diabo trabalha para fazer é tirar de você a túnica de filho. Que você não é um filho. Um filho amado. E que o pai o ama. Tirar a túnica dele com o propósito de agarraram-no, jogaram no poço, que estava vazio sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levaram para o Egito. Ele foi vendido como escravo para mercadores. Tem alguém passando por luta aí? Então, você prestou atenção no processo? Jogado num buraco, num fundo de poço. Mas a intenção era matá-lo. Não puderam porque Deus tinha um propósito na vida dele. Tiraram ele do buraco e venderam ele como escravo. Os mercadores levaram ele para o Egito e vendeu ele como escravo no Egito. O texto diz, e eu vou ler para você já, que levaram ele com correntes no pescoço e nos tornozelos. Feriram ele com correntes. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai este recado: achamos isso, vê se é a túnica do teu filho. Gênesis 37, 36, nesse meio tempo no Egito os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Ele foi vendido como escravo. Agora tem um ponto importante aqui que eu quero deixar para você. Deixa eu só concluir mais duas leituras. Aliás, presta atenção. Está olhando para mim? Sim ou não? Sim. Diga essa palavra assim: processo.
Hoje eu estava falando pela primeira vez, a primeira vez que eu entendi mais claramente sobre a palavra processo foi na história de José. Que tudo tem um processo. Quando Deus coloca um sonho dentro de você, quando Deus tem um propósito grande, lindo, poderoso com você, tem um processo para chegar lá. E esse processo nem sempre a gente entende. Nós não entendemos como funciona esse processo. Mas quando você estuda a história de José, presta atenção e olha para mim, para você entender e dar as respostas certas em cada situação que você vive. José era um bom filho, ele começou a ser treinado na casa do pai. Ele começou sendo treinado como filho, ele começou sendo treinado administrando algumas coisas do pai. Depois ele foi vendido como escravo para o Egito, e quando ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era um homem influente, capitão da guarda de Faraó, ele se tornou o administrador dos bens de Potifar. Então, como escravo, como servo, diga comigo, ele se transformou no melhor escravo. Por que aquele homem escolheu José para ser o servo que administraria os seus bens? Porque viu algo diferente nele. Ele queria estar ali? Responda para mim, você acha que ele queria estar ali? Não, mas ele foi o melhor ali. Vou perguntar novamente, ele queria estar ali? Não, ele não queria estar ali, mas ele foi o melhor ali. Ali, ele cresceu. Deus estava treinando ele para algo maior, ele não sabia. Mas Deus estava treinando ele. Ele foi injustiçado porque a mulher daquele homem olhou para ele, e falamos outro dia sobre isso, porque é um padrão muito elevado. Mesmo sendo um escravo, tinha um padrão elevado de homem. Então aquela mulher se sentiu atraída por ele. E quando aquela mulher, olha que coisa incrível, né? Quando aquela mulher, ela se lançou sobre ele, dizendo, deite-se comigo, ele, para fugir dela, ela arrancou a segunda túnica dele. Ficou nas mãos dela. E ela abusou daquilo para dizer que ele tentou abusar dela. Injustamente ele foi parar na prisão. Quando ele chegou na prisão, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele se tornou o administrador do cárcere. O carcereiro, quando viu José e como José lidava com as coisas, colocou o cárcere para ele administrar. Sabe o que significa isso? Processo. É onde ele queria estar? Não. Mas ele estava sendo treinado. Se tornou um belíssimo administrador. E aí, até chegar o dia do sonho se cumprir. Aquele sonho que você leu comigo. Chega o dia que Faraó manda chamá-lo. E por que Faraó mandou chamá-lo? Porque Faraó teve um sonho, Faraó não tinha revelação, mas ele teve a revelação do sonho de Faraó. Teve o dia, diga comigo, houve o dia do encontro com a promessa, o encontro com o destino. E ele saiu daquele cárcere para administrar o Egito e transformar o Egito pelo Espírito de Deus no celeiro do mundo. Transformar o Egito na maior potência do mundo na sua época. Porque Deus deu a ele a revelação que é 100% atual para os dias de hoje. 100% atual. Sabe qual foi a revelação que Deus deu a ele? Virão 7 anos de vacas gordas. Haverá uma prosperidade como nunca antes. Armazene para os próximos 7 anos, porque após os 7 anos virão 7 anos de vacas magras. Ele seguiu a direção. Naquele tempo de vacas gordas, ele acumulou, ele cresceu, ele prosperou. Quando chegou o tempo das vacas magras, ele tinha abundância. Quando o mundo não tinha, ele tinha abundância. Quando o mundo estava em crise, qual era o problema dele? Logística para lidar com tanto cliente que ele tinha para atender. Entendeu ou não? Quando o mundo tinha um problema, passava por uma crise, qual era o problema de José? Atender a demanda. Porque era tanto que o texto diz que era além da conta. O que foi isso? Revelação dada por Deus. Agora, uma pessoa frágil,
Quando os irmãos, mais tarde, foram trazidos por conta da crise ao Egito para comprar comida com quem? Com quem? Com José. Mas não sabia que era José. Inclusive, tem uma coisa linda, que faz tempo que eu não prego sobre isso, mas vou pregar hoje, vou falar hoje. Você sabe que os irmãos chegaram e não o reconheceram? Por que os irmãos não o reconheceram? Porque certamente esse cara mudou tanto. Esse cara mudou tanto. Ele evoluiu tanto. A sua imagem mudou, ele mudou. Por que os irmãos não o conheceram? Em apenas 13 anos, será que é o suficiente? Ou que seja 15, ou 16 anos, ou 17 anos, ou 18 anos, para não conhecer mais? Mas os irmãos não o conheceram. E mais tarde, quando ele se revelou, os irmãos achou que ele ia se vingar. E ele vem dar essa resposta incrível. José respondeu: não tenha medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. De modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com... Um frágil estaria azedo, um frágil estaria com ódio, um frágil estaria com sentimento de vingança, mas um antifrágil estava dizendo: não tenha medo. Vocês bem que tentaram fazer o mal a mim, mas Deus converteu em bem. E não tenha medo, porque eu vou sustentar vocês, eu vou socorrer vocês. E se tornou um canal para sustentar. Sabe de quantas pessoas nós estamos falando? Sabe? Mais de 70. Mais de 70 pessoas que ele estava dizendo: fiquem em paz que eu sustento vocês. Hoje você está com dificuldade para ajudar um. Todo mundo tem um parente precisando de ajuda. Sim ou não? Eu estou cansado de ajudar. Eu vou responder para você. Quando você estiver cansado, responda para você mesmo: é melhor dar ou receber? É melhor ajudar ou ser ajudado? É melhor estar na posição de provedor ou daquele que vai receber o apoio e a ajuda? Então nunca reclame. Só agradeça a Deus por Deus te dar a oportunidade de você prover, de você socorrer e não ser socorrido. Coloque isso dentro de você. Eu respondo isso para a gente continuamente. Hoje chegou até mim de alguém que está em necessidade, que me fez muito mal. Me fez muito mal. Falei para minha esposa: amanhã eu vou fazer uma oferta na vida dele. Ele me fez muito mal. Ele tentou me prejudicar. Mas hoje chegou até mim que ele está passando necessidade. E eu falei hoje para minha esposa: amanhã eu vou fazer uma oferta para eles. Só preciso ver como chegar até ele, mas vou fazer. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Imagine você, é possível atravessar tanto sofrimento, sem mágoa, sem desistir da fé, sem deixar de confiar no caráter de Deus, sem perder a capacidade de sonhar? É possível? Sim ou não? Sim ou não? É. Só que um antifrágil, o frágil vai azedar. Eu disse para você que os irmãos José revelaram a forma que Satanás continua trabalhando até hoje. Você já ouviu falar no estresse pós-traumático? Sim ou não? Sim. É muito comum a gente encontrar pessoas estressadas porque estão passando por estresse pós-traumático. Mas coloque dentro de você, você pode passar, todo mundo passa, todo mundo tem o dia mal, todo mundo tem o seu vale de lágrimas, mas coloque dentro de você o crescimento pós-traumático. Eu não vou viver só o estresse, eu vou viver o crescimento pós-traumático.
porque é o que muita gente precisa fazer. Sabe daquela frase que nós sempre dizemos para vocês, não é o que acontece conosco, é como nós vamos reagir ao que acontece que define. Porque acontecem muitas coisas conosco, mas qual a resposta que nós vamos dar para aquilo que acontece conosco? José transformou cada trauma em um degrau de crescimento, cada etapa dolorosa foi uma escola de Deus. Cada processo ali, por mais que ele não entendesse, havia um trabalhar de Deus em cada processo, na casa de Potifar, na casa do pai, na prisão, cada passo era um treinamento para chegar aonde Deus tinha para ele. Sabe por quê? Nós estamos na terra, filho. E mesmo quando você se sentir muito abençoado, você vai ter problema. Vou dizer a você uma coisa que eu disse para alguém esses dias. Muito abençoado, por sinal. E que está passando por uma nova fase. Eu disse, nós não estamos num mundo perfeito. Nós estamos cercados de pessoas imperfeitas e sempre teremos os nossos desafios. Agora, é caminhando, passando pelos nossos vales, o vale do choro e transformando em uma fonte revigorante. O dia mau, todo mundo vive ele. Todo mundo passa pelo dia mau. E o dia mau pode ser uma ligação, o dia mau pode ser uma resposta que você estava esperando e ela veio negativa. O dia mau pode ser um imprevisto que acontece, todo mundo tem o dia mau. Mas a Bíblia fala sobre o dia mau, já eu falo sobre ele. Mas vamos para Jeremias. Jeremias diz assim, levante-se, prepare-se para agir. Diga comigo, levante-se, prepare-se para agir. O Senhor disse assim a Jeremias, diga-lhe tudo que eu ordenar, não tenha medo dele, senão o farei parecer medroso diante deles, pois eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes, o povo de Judá. Diga comigo, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, eu, Senhor, falei. Olha o que Deus está preparando, Jeremias. Você vai ter confronto, Jeremias. Você vai passar por situações, eles vão lutar contra você. Mas eu serei com você. Eu vou proteger você. Diga comigo, resiliência é essencial, mas o antifrágil vai além. Ele cresce na crise. Diga, ele prospera na adversidade. Você sabe que um outro exemplo de antifrágil é Isaac, né? Que no tempo da crise pensou em fugir para o Egito. O Senhor falou para ele assim, não desça para o Egito, fica na terra que eu lhe indicar, semeia nela porque eu vou te abençoar. Está lá em Gênesis 26, versículo 12. Ele semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Quantas vezes, gente? 100 vezes mais, porque o Senhor, ao ponto dos filisteus o invejaram. Agora foi mar de rosa? Não. Quando ele cavou, quando ele começou a colheita dele abundante, a primeira coisa que aconteceu foi os filisteus e tentar entulhar os poços dele. A Bíblia diz que ele saiu e cavou outro poço. Os filisteus foram lá e entulharam os poços dele novamente. Ele saiu e reabriu outro poço. Os filisteus foram lá e discutiram por aquele poço novamente. Uma pessoa antifrágil, ele sabe que ele tem uma promessa, ele sabe que tem invejosos, ele sabe que ele vai sofrer perseguição, mas ele não para por conta disso. Ele sabe que vão tentar entulhar o poço dele, mas a bênção está sobre ele, eles tapam ali, ele cava aqui, ele encontra água aqui. Ele vai continuar prosperando. Porque a bênção está sobre a vida dele. Quem está entendendo, por favor? O que nos diferencia é a fragilidade daquele que já está nessa posição, nessa postura do antifrágil. É como vamos reagir. Diga comigo, quem foge da crise perde a bênção que está escondida dentro dela. Tem uma bênção escondida dentro da crise. Tem uma bênção escondida dentro da crise. Está entendendo ou não? Sim ou não? Tem uma bênção escondida na crise.
Tem algo especial aí. Quem enfrenta com fé transforma o deserto em celeiro e a fome em multiplicação abundante. Atos 18 diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar, não se cale. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Lê de novo essa palavra. Quais são os seus medos? Medo do quê? Porque muitos estão paralisados pelo medo. Você precisa confrontar seus medos. Precisa assumir, saber que você tem medo e começar a confrontá-lo. Por que você tem medo? Aonde entrou esse medo? Quando entrou esse medo? Por que entrou esse medo? Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque em algum momento, pode ser, posso falar para você do meu? Do meu não, que eu tive. Porque quando eu vi meu pai, que possuiu tanto, teve muito, e eu achava que meu pai era um cara muito capaz, muito competente, e meu pai faliu, e eu vi os problemas, e na falência, aparecem os problemas, você começa, eu via meu pai agora ter que fugir do problema. Então a gente como menino, sabe aquela situação que você foge de um determinado bairro, muda de localização para fugir dos problemas. Foge de um bairro para o outro, do outro para outro, de uma cidade para outra, de outra cidade para outra, de um estado para o outro, fazendo o quê? Fazendo o quê? Qual é a mensagem que você recebe? Eu vou te falar qual eu recebi. Está difícil? Foge. Está difícil? Foge. Não está dando certo? Foge. Foge, 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 e você começa a se tornar um foragido na vida. Fugir dos desafios, fugir dos enfrentamentos, fugir do que você acha difícil. E aquilo vai entrando dentro de você. Você precisa saber quais são os seus medos. E por quê? Às vezes você vai a fundo, você descobre que é um problema que você enfrentou na casa dos seus pais. Outras vezes você, quando estava fora da direção de Deus, tomou decisões da qual deu errado. E aí fica esse trauma que agora tudo vai dar errado. Porque deu errado uma vez, agora vai dar errado sempre. Não, não vai. Não é assim. O que eu aprendi? O que eu aprendi com os erros? Porque um problema sério é quando você não aprende nada, não é verdade? Sim ou não? Aí tem um problema sério. O que eu aprendi? O que eu aprendi com as minhas escolhas? O que eu aprendi com os meus erros? Diga comigo, Deus só entrega coisas grandes. Diga, a gente grande. E onde a gente grande? Onde uma pessoa se torna grande? Não sabe? É internamente. Gente grande internamente. Até porque você sabe que tem muito menino de cabelo branco aí, né? Sabe ou não sabe? Então, cabelo branco não é sinônimo de maturidade. Aonde nós nos tornamos grandes na fé, grandes internamente, grandes no relacionamento com Deus, grandes, nós sabemos quem somos em Deus, nós sabemos do poder do nosso Deus, nós sabemos da comunhão que temos com Deus, nós sabemos do propósito que Deus tem conosco. Quando você sabe do propósito que Deus tem com você, não adianta opinião, não adianta o que os outros acham, não adianta dizer não dá certo, porque você já sabe tudo lá dentro de você, você já enxergou isso, está lá claro para você. E às vezes, esse processo, quando eu falo gente grande, a Bíblia fala de um processo. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, discorria como menino. Quando me deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. Agora não sou mais menino. Tem uma fase que a gente é menino espiritual. Tem uma fase que a gente é menino na fé. Mas a gente cresce. É verdade ou não é? É ou não é? Então, gente grande vai passar, vai ser testado. É como eu disse hoje. Hoje pela manhã, você sabe que a gente tem um grupo de empresários grandes aqui.
Às vezes tem empresário aqui que tem 70, 80 funcionários aqui conosco, mais. Eu perguntei quem passou por um treinamento aqui, para estar na posição que está. Todo mundo levantou a mão, porque você não coloca aquela pessoa naquela função se ela não for treinada. Você vai ser treinado. Você vai ser treinado. Deus não pode colocar a gente na posição que Ele tem para nós se nós não formos treinados. Está entendendo? Então, nós precisamos aceitar passar pelo treinamento. Inclusive, o propósito de 52 dias é um propósito incrível de treinamento. Amadurecimento, crescimento, resiliência, perseverança, foco. O foco naquilo que devemos estar focados. Deus não pode colocar um peso grande em cima de uma pessoa que não suporta, não vai suportar isso. Agora eu vou perguntar de novo, quais são os seus medos? Medo de errar? Medo de fracassar? Vou falar um grande. Medo de não ter aprovação? Qual é o medo? Medo do novo? Qual é o trauma? Tem que confrontar. E confrontar com a palavra. E todas as vezes que vier aquele bombardeio na sua mente, que você não é capaz, você tem que ter aquela resposta. Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Construa uma família antifrágil. Você que tem o seu negócio, construa um negócio, uma equipe antifrágil. Vou falar uma coisa que eu disse hoje pela manhã aqui. Nos meus anos de caminhada eu descobri uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar, para que você esteja atento a isso e se fortaleça e esteja na brecha nisso. Então, vou falar pela família, começando pela família. Eu descobri nos meus anos de ministério que Satanás, ele procura na família o mais vulnerável. Ele procura o mais fraco, para daquele ele atuar e desestabilizar a família. Ele vai procurar o mais vulnerável. E ele vai agir através daquele para desestabilizar os demais. Eu disse hoje para os empresários pela manhã, construa um negócio, uma equipe antifrágil, porque ele vai procurar um vulnerável, um fraco para desestabilizar o grupo. Porque é assim que ele faz. Como é que a gente faz? Esteja na brecha, ore, repreenda. Esteja no lugar que você tem que estar. E, mais do que nunca, para não morder a isca que você vai morder. Que ele quer que você morda. E aí você dá a resposta errada. É como eu disse outro dia, né, num vídeo meu que viralizou aí. Eu disse, casais, quem ama e bate palma com as discussões de vocês é Satanás. Quem trabalha para que um fale A, o outro entenda B, e não haja entendimento, é Satanás, que distorce a conversa até chegar no ouvido um do outro. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. E se você continuar lutando contra as pessoas, você vai perder. Você sabe por quê? Porque quando ele terminar de usar aquele ali, ele vai para o próximo. Quando você achar que o teu problema era aquela pessoa, pode ir para outra que ele vai estar lá te esperando. Só vai mudar de endereço. Entende o que eu quero dizer? Já viu pessoas que saem de um relacionamento, ou saem de um lugar, saem de um emprego, porque achava que o problema era aquilo, era aquela pessoa, ela saiu, ela foi para o outro e encontrou o mesmo problema lá. Muito semelhante lá. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. O que está escrito? Diga comigo, resistir ao inimigo no tempo do mal. Se eu mudar essa tradução, está no dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, firmes. Assim, mantenha a sua posição, como calçados, usem a paz das boas novas.
para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé. Diga comigo, o escudo da fé. Para deter as flechas de fogo do inimigo, ou do maligno. Usem a salvação como capacete. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todos os momentos. Agora, por que diria revista-se de toda a armadura se... Para que a armadura? Por que a armadura, gente? Hã? Começa a leitura, vistam toda a armadura para que possam resistir. Sem armadura, sem um alvo fácil. Tem que estar revestido. Tem que estar preparado. Que coisa, né? Nós nos fortalecemos. Que eu estou falando do quê, gente? Olha aqui para mim. Do quê? Então, nós estamos num propósito de restauração. Eu disse, o livro de Neemias é pequenininho, leia ele. Você vai ver se um frágil conseguiria fazer com tanta oposição como ele teve. Ameaças, críticas, perseguições, zombarias. Inclusive, a frase que ele ouviu foi, veremos, será que esses frágeis judeus vão conseguir reerguer esse muro em um só dia? Não, em um só dia não, mas 52 sim. Olha a palavra, porque eles estavam acostumados, esses frágeis judeus. O que você vai superar de fragilidade nesses 52 dias? Olha para quem está do seu lado e diga assim, o que nós vamos superar dentro desses 52 dias? O que você vai superar? Que começa por aí. Eu vou te dizer uma coisa que você vai trabalhar nesses 52 dias. A inconstância. Que muitos são inconstantes. Não são continuistas. Coloca isso dentro de você. Eu tenho um foco e eu não vou parar. Eu tenho um alvo e eu não vou me distrair. Eu tenho um foco. Você tem tudo para terminar esses 52 dias. Mais bonito? Mais o quê? Você não quer ficar mais bonito? José, nem os irmãos conheceram José. Né? Nem os irmãos o reconheceram. Mais bonito, porque em 52 dias, você pode ficar muito mais bonito, mais saudável, mais inteligente, porque só vai se encher de coisas que edificam. Sai do shortzinho, sai do Instagram, do TikTok, vai se alimentar espiritualmente, vai alimentar a sua fé. Foque-se naquilo que está alinhado com o seu propósito. Coloque dentro de você que você vai terminar os 52 dias num nível de comunhão muito mais elevado com Deus. Próspero, abençoado. Porque portas novas serão abertas nesses 52 dias. Viu? Portas incríveis serão abertas nesses 52 dias. Tiago diz assim, estou terminando. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto respeito, né? Esse era o Tiago, irmão de Jesus, falando do irmão dessa forma. Envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de... Bispo, alegria por passar por provação. Provação é promoção. Provação, você é provado para ser aprovado. Eu vou te ensinar uma coisa que eu ensinei hoje pela manhã. Quando chegar uma luta, uma provação para você, você vai dizer assim, diga comigo, seja bem-vinda, você está me levando para o próximo nível. Bispo, vai falar para aprovação, para adversidade, seja bem-vindo. Ela é o teu próximo nível. Ela é o teu próximo nível. Você entendeu?
Às vezes o que você acha, mesmo eu não estava esperando isso, a promoção de Davi veio num pacote chamado Golias. O início da conquista da terra prometida tinha um pacote intransponível chamado Jericó. Mas era o início da conquista. Às vezes, a promoção chega assim, e treinando você para ser antifrágil, resiliente, porque a gente desiste fácil. Às vezes, você começa, outro dia, Ângela, levanta a mão. Outro dia a Ângela deu um testemunho do negócio dela, que houve um momento que ela pensou em desistir do negócio dela. Porque o negócio se tornou um sinônimo de um problema para ela. Foi justamente ela entendendo e passando pelo processo, resistindo, perseverando, que o negócio hoje, o negócio que fazia chorar, hoje o negócio é a maior bênção na vida dela. E se ela tivesse desistido naquele momento, que passou pela cabeça? Quem estava aqui ouviu o testemunho dela. E o quanto tem crescido e prosperado, o quanto tem avançado, comprado as salas, quer comprar o andar dela. E vai comprar. E se tivesse desistido? Entende? Tem um processo. Tem um processo. E às vezes ele é doloroso. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que a sua fé é provada. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Diga comigo, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que lhes falte nada. Então agora você está pronto. Agora não vai te faltar mais nada. Agora você está pronto. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber qualquer coisa do Senhor, pois tem mente dividida. Lê o resto, por favor. Esse é o problema. O que é uma pessoa instável em tudo que faz? Quer dizer que não tem consistência, continuista, não tem estabilidade. Então está na hora de desenvolver uma fé estável. Ser perseverante de verdade. Você já descobriu que sem Deus você não vai muito longe. Você já descobriu isso. Então se estabeleça na fé. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Que lindo, né? Diga comigo, o teste não é castigo. É aprendizado, é fortalecimento. A dificuldade não é para te destruir, é para te forjar. É te preparando para coisas maiores. É te preparando porque Deus quer te usar. Por isso que às vezes quando uma pessoa, ela não entende o processo, o que acontece? Ela fica frágil, magoada, reclamando, abandona os relacionamentos, sai da igreja, sai do trabalho, sai, e vai caindo naquilo que eu acabei de falar para você. Começa a virar um foragido, foge de tudo. Por quê? Porque se tornou uma pessoa frágil. Mas, vamos lá mais uma vez, diga, próxima vez que o problema bater à minha porta, eu abrirei, sorrindo, e direi, seja bem-vindo, você chegou para me levar para o próximo nível. Fique em pé, por gentileza.
Portanto, não abram mão da sua firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo que Ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Diga comigo: o meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a própria destruição. Não, a gente não recua, a gente avança. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. A Bíblia fala da totalidade da promessa. Como disse a canção, Deus tem a totalidade da promessa para você. Bispo, mas os dias são difíceis. Olha que coisa linda que diz Coríntios. Diga comigo: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Nós passamos por isso. Mas é como Paulo disse, né? Pressionados, mas não esmagados. Perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas nunca abandonados. Derrubados, mas jamais destruídos. Guarde no seu coração. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche os seus olhos, pega o teu propósito, segura no seu coração. Com seus olhos fechados, segura no seu coração. E preste atenção no que eu vou falar para você e processa o que eu vou falar para você. Transforme as críticas, os nãos, as portas fechadas, em combustível. Cada golpe que você receber, em vez de quebrar, cresça. Cada tombo, levante-se mais alto. Cada obstáculo, use a força que Deus colocou dentro de você para abrir portas maiores ainda. Isso é ser antifrágil. Isso é viver de verdade. Ouça o que Deus está falando no seu coração. Ouça alto e claro. Encare um treino diário da fé. Aceite a carga que hoje parece pesada, amanhã ela será leve. Não fuja da dor do crescimento. Ela é sua melhor professora. Permita que cada pressão, cada não, cada tombo, revele mais da vida invencível de Jesus em você. Então levante-se agora. Respire fundo. Aumente a carga. Daqui a pouco você vai olhar para trás e nem vai reconhecer aquela versão antiga, pequena e medrosa de você mesmo. Vai estar muito ocupado vivendo a versão forte, ousada, vitoriosa, que Deus sempre viu em você. Coríntios 4 diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha essa palavra: aflições pequenas e momentâneas. Diga: o que eu estou passando, diga: vai passar. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos ou o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos, a que não podemos ver, durarão para sempre. Diga assim com toda a sua convicção: eu já venci antes e posso vencer de novo. Deus já me deu a capacidade antes, diga aí, Ele vai me dar de novo, e de novo, e de novo. Diga: eu vou fixar os meus olhos naquilo que ainda não vejo, na vitória completa,
nas promessas cumpridas, na glória eterna. Diga: o que eu estou passando, o que me aflige, vai passar. Diga: os problemas, a dor, tudo isso passa, mas o que Deus preparou para mim, não passará. Por maior que seja a sua aflição de hoje, ela está produzindo um peso eterno de glória, incomparavelmente maior. Quando tudo ao seu redor gritar: acabou, em seu espírito, responda com autoridade. Diga comigo: eu só estou começando. Todas as vezes que o diabo tentar te atacar e dizer acabou, você vai dizer: eu só estou começando. Fale com fé, diga: eu só estou começando. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu já venci antes, vou vencer de novo, e de novo, e de novo. Diga: e a minha próxima vitória será a maior de todas, até aqui. Diga: a vitória que está por vir será a maior de todas. Creia nisso, porque o melhor ainda está por vir, e virá para ficar, viu? Ela virá para ficar. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor que esteve com Débora, com Jefté, com Davi, com Paulo, com José, é o mesmo que está presente na sua vida. É tempo de dizer: diga: eu vou superar. Diga: eu vou dar a volta por cima. Diga: eu só estou começando. Diga: eu estou me levantando e me posiciono de modo diferente. Tomo decisões agora. Eu não serei um frágil. Diga: eu serei antifrágil. Diga: focado, corajoso, vencedor. Aquele que vence sempre. Levante as suas mãos e o teu propósito. Eu oro em o nome do Senhor Jesus para que o Senhor passe do sangue dele sobre a tua vida. Que toda fragilidade, toda fraqueza, toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, toda cegueira, todo tormento interno seja repreendido na sua vida em nome de Jesus. Que tudo que assombra, que bloqueia, que trava a sua vida seja removido em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você seja um homem, uma mulher determinada, resiliente, focada, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro você avançando, crescendo. Eu declaro em nome de Jesus uma vida vitoriosa. Eu declaro: não abra mão dos seus sonhos, creia nas promessas do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor remova e vivifique, conduza você de força em força, que os seus vales sejam transformados em fontes revigorantes, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus que os seus olhos sejam abertos. Não tema, em nome do Senhor Jesus, o Deus que protege, defende, justifica, livra, em nome do Senhor Jesus, o Deus que abençoa, que abre portas, que socorre, que responde orações. Ele é o seu Pai, Ele é com você e Ele vai te honrar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você entrando no melhor tempo da tua vida. Eu declaro você entrando numa nova fase na tua vida. Eu declaro você entrando em um tempo de restauração, um tempo de restituição. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, um tempo de promoções, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que agora você, com toda a sua fé, você vai dizer: eu só estou começando. Eu estou começando uma nova fase na minha vida. Eu estou começando um novo ciclo na minha vida, de crescimento, de progresso. Eu estou começando uma nova estação na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estou indo para um nível novo. Eu estou indo para um nível. Os próximos 52 dias serão divisor de águas na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Os próximos 6 meses serão os melhores da minha vida até então, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou crescer como nunca, eu vou avançar como nunca, eu vou prosperar como nunca. Portas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Deus vai me dar ideias novas, Deus vai abrir portas novas, Deus vai me dar conexões novas, Deus vai abençoar a obra das minhas mãos. É um tempo de crescimento, é um tempo
tempo de avanço na minha vida e um crescimento sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Pai, o propósito que está nas mãos dela. Eu declaro, Senhor, esse tempo de restauração, eu declaro esse tempo de restituição, esse tempo de crescimento abundante em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a vida dela portas gigantescas se abrindo. Eu declaro, meu Deus, portas gigantescas se abrindo. Eu declaro, meu Deus, enche ela de sabedoria, enche ela de inteligência, enche ela de visão, meu Deus, enche ela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Os maiores negócios vão acontecer agora, os maiores contratos serão assinados agora. Ah, meu Pai, os maiores clientes virão para as mãos dela agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro esse tempo de crescimento abundante, eu declaro esse tempo de promoção, eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, levante-se na fé, em nome de Jesus, diga: eu tomo posse de uma visão, em nome de Jesus. Eu declaro toda a cegueira caindo por terra, que o seu coração seja livre da fragilidade. Eu declaro em nome de Jesus. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Se levante na fé. Mas vou me levantar. Ah, meu Deus, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, Senhor. Se encha de sonhos, se encha de sonhos. E um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, o Senhor vou reconstruir. Quero que, se você está com um membro da tua família, ou pessoas da sua intimidade, ou do seu negócio, do seu time, da sua equipe, quero que você dê as mãos a ela e você vai dizer: nós estamos entrando na melhor fase da nossa vida. Esses 52 dias será um divisor de águas em nossas vidas, uma fase de crescimento abundante, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando no melhor tempo da nossa vida, de restauração, de restituição, de progresso, de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Fala em nome de Jesus, ora com ela. Nós estamos entrando no melhor tempo da nossa vida, no melhor tempo da nossa história, em nome do Senhor Jesus. É tempo de crescimento, é tempo de restauração, é tempo de restituição para nós, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, cada pessoa entrando no melhor tempo, em nome do Senhor Jesus, na melhor fase, que portas sejam abertas, que revelações vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Essa é a nossa hora, é a nossa hora, é o nosso tempo.
Sejam abençoados. Vou me encher de sonhos e o novo Espírito eu vou possuir. Eu está imbuído. Diga assim, coloca a mão na sua mente, diga assim. Diga: Senhor, unja a minha mente nesses 52 dias. Me dê sabedoria, me dê ideias poderosas, me dê revelações. Coloca a mão nos seus olhos e diga: Senhor, me dê visão, me ajuda a enxergar além, me ajuda a ver tudo que eu não tenho visto. Diga: eu quero visão. Diga: a vista me mostra o hoje. Diga: a visão me mostra para onde eu estou indo. Ela me mostra o meu futuro. Coloca a mão nos teus ouvidos, diga: Senhor, unge os meus ouvidos, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero discernir a tua voz. Diga: o Senhor tem informações que ninguém tem, e eu quero receber do Senhor informações que só o Senhor tem. Coloca a mão na sua boca e diga: Senhor, confirma as palavras que vão sair da minha boca. Diga que nenhuma palavra que sair da minha boca cairá por terra. Diga: me dê uma boca ungida, palavras ungidas. Diga: todas as orações que eu realizar, elas vão acontecer, porque as palavras que saem da minha boca são palavras ungidas. Coloca a mão no seu coração, diga: Deus, me dê um coração ungido, um coração sensível à tua voz. Diga: Senhor, eu quero o teu Espírito habitando no meu coração. Diga: Senhor, unge os meus pés. Diga: aonde eu pisar, aonde eu entrar. Diga: eu serei bendito ao entrar e bendito ao sair. Diga: aonde eu pisar com a planta dos meus pés. Diga: eu serei honrado neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Diga: Senhor, consagra a obra das minhas mãos. Tudo que eu tocar vai prosperar. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai dar certo. Ainda que tenha tudo para dar errado, diga: vai dar certo. Diga: as minhas mãos são mãos ungidas, abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Levante o teu propósito. Diga: este é o meu propósito. Diga: esses serão os melhores 52 dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu propósito, eu abençoo a tua vida, e eu declaro que esses 52 dias seja um grande divisor de águas na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você receba visão, direção, revelação. Que Deus faça conexões, te dê as conexões certas. Coloque as pessoas certas no seu caminho. Em nome do Senhor Jesus, pessoas que serão uma bênção na sua vida e você será uma bênção na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro ideias. Vai nascer negócios novos. Em nome do Senhor Jesus, parcerias novas. Portas novas serão abertas em nome do Senhor Jesus. É o tempo de maior crescimento da tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo isso. Diga: eu creio. Diga: recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.